Mais uma vergonha, mais uma humilhação, mais um vexame, mais um desrespeito, mais um insulto. Flamengo 4, fora os ameaços e poderia ter sido muito mais. Corinthians 0. E essa tristeza que não foi a primeira e nem vai ser a última, não é algo que foi construído agora no jogo contra o Flamengo. É algo que já vem tijolinho por tijolinho sendo montado num castelo de fracasso, num castelo de tristeza aí. E cada um dos intervalinhos de argamassa que junta cada tijolo tem responsabilidade de parte da torcida, sim, que glamoriza e gourmetiza e romantiza momentos de fracasso que precisam ser cobrados. E aqui a gente vai trocar uma ideia sobre mais esse momento que a gente deveria esquecer e fazer aflorar um pouco da nossa amnésia. Vou até confessar aqui pra quem tá assistindo pelo nosso pós-jogo aqui, essa já é a 15ª versão que eu tô gravando disso, realmente tá difícil de passar. A gente tem 2 advogados que cuidam aqui do canal e olha a mensagem que eu recebi na última versão que eu mandei. Ele falou: essa também não passa, Adalberto. Evite falar, um negócio que eu não posso falar aqui, e no final use a palavra acredito ao invés de essa é a verdade. Já conversamos sobre isso, respire fundo e grave de novo. Depois da 9ª, 10ª, sei lá qual versão que eu tô colocando aqui. Aí eu mandei ok, ele falou que até as 23 horas vai estar disponível lá pra poder mandar as versões aqui. Então, eu vou torcer pra que essa passe, e se por acaso não passar, provavelmente não terá pós-jogo, e isso aqui vai ficar só guardado pra gente mesmo. Muito importante você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas aí que ajudam demais a gente a continuar existindo aqui e tendo um pouquinho de voz pra falar o que ninguém mais fala na internet. Então é o espaço aí pra você também desabafar. Utilize os comentários aqui pra falar o que você achou da partida, e se você tiver condição de fortalecer financeiramente o canal Papo Fiel, é o que faz a gente existir no curto prazo, tem a opção da nossa chave Pix na descrição e no primeiro comentário fixado, ou pelo Valeu, com um coraçãozinho aí. Pretendo dar destaque pra tua mensagem em prioridade sempre, né? Eu diria que o resultado de 4-0 pro Flamengo não é algo que a gente deveria analisar só a respeito da partida e pensar na escalação do Orlando Ribeiro, que nem treinador das peças que a gente tem ali. A gente precisa entender como que a gente chegou nesse momento, porque muita gente vai querer colocar o elenco do Flamengo longe do patamar do elenco do Corinthians em relação ao que você deveria esperar. Só que quando você olha as folhas salariais das duas equipes, o Corinthians tinha que, por obrigação, pelo que paga e pelo que investe nos seus atletas, conseguir ser, no mínimo, competitivo contra esses times da primeira prateleira. Isso não acontece. Quando a gente olha pro nosso elenco, a gente vê peças como Memphis Depay, que eu cheguei a colocar aqui críticas pontuais. Memphis que brilha contra o Cuiabá, brilha contra o Sport, brilha contra o Quixaramubim do Nordeste, mas na hora que chega em jogos grandes, ou ele desaparece ou acontece como aconteceu nesse jogo, ele pipoca, ele não paga o custo que tem. Muita gente vai também direcionar as críticas a jogadores menores e tal, mas a gente precisa cobrar de quem realmente arranca do Corinthians a alma, por conta do Corinthians ter deixado que a alma fosse arrancada também, né? Mas arranca do Corinthians a alma na parte financeira e tem uma blindagem completamente desproporcional. Então Memphis sim merece as críticas a respeito disso, mas como eu falei, né, não dá pra gente analisar e trocar uma ideia só sobre esse jogo. A gente precisa pegar o todo, o contexto, como que esse elenco foi formado, por que que a gente chegou nessa situação. Não é uma exclusividade do Augustinho Carraro, o Augusto Melo e o Fabinho Soldado ter montado um elenco de merda com mais de 20 contratações e a gente não conseguir ser sequer competitivo. Perceba que eu não estou cobrando para que o Corinthians vença a partida, é ser competitivo, é conseguir jogar de igual para igual, é não sofrer e ser humilhado como foi nessa partida contra o Flamengo. É sobre isso, e não é uma exclusividade, como eu falei do Augusto, é uma regra. Vem de Alberto do Alib pra cá, e eu cito só Alberto do Alib, não cito as outras gestões, por conta de eu não ter vivido isso. Das que eu vivi, Alberto do Alib, né, um completo desserviço na história do Corinthians de 93 até 2007, depois André Sanches, Mário Gomes, Roberto de Andrade, do Willian Monteiro Alves e agora o Augusto Melo, todo mundo fazendo mais do mesmo e tentando, sabe, explorar a paixão do torcedor. Torcida na qual
quando eu criei o canal aqui, eu criei com um intuito, que era, pô, se a gente conseguisse unir a torcida nas mesmas ideias, num espaço de desabafo, num espaço de debate, de cobrança nas diretorias, isso aí seria uma unidade realmente com a força que a torcida conseguiria exercer. Só que aí, uma vertente da torcida foi pra um caminho onde, vou usar como exemplo o jogo contra o Palmeiras, que a gente toma um pipoco do Palmeiras na terceira rodada, ao invés da gente fazer um meia-culpa, a gente fazer uma autocrítica de o que tá dando errado pra gente não conseguir, na maioria das vezes, contra times de primeira prateleira, sermos competitivos ali. Não, a principal torcida organizada do Corinthians vai lá e lembra do Paulista, a final do Paulista, é isso aqui que importa e tal, e realmente a cobrança no que precisa ser cobrado não acontece. Eu falo da principal torcida organizada, mas tem uma camada barulhenta, uma camada significativa de torcedores que no jogo contra o UCV, um time de pedreiro da Venezuela, que a gente não conseguiu andar em campo, empatamos fora de casa, já dando indícios claros de que a gente teria uma temporada muito difícil, sabe, dando risada, sabe, tratando com naturalidade, gourmetizando o sofrimento contra um time semi-amador da Venezuela. Depois de um jogo que você toma um pipoco do Barcelona de Guayaquil, não é o Barcelona do Equador, o Barcelona da Europa, o Barcelona de Guayaquil, a gente toma um pipoco e é eliminado na preliminar da Libertadores mais uma vez, lá no começo da temporada, quando a gente joga muito mal contra o Palmeiras e graças ao Hugo que pegou um pênalti no último segundo, aí não tivemos um resultado melancólico mais uma vez, tomando um pipoco pro São Paulo na primeira fase do Paulista, aí na própria final, onde a gente foi campeão, por isso que título não pode mascarar elenco e gestão ruim, é simplesmente assim. Na partida de ida, a gente deu uma finalização no gol contra o Palmeiras e tomamos quase 30 dos caras. E a gente fez um gol porque o futebol não é lógico e o futebol às vezes tem dessas nuances, mas se a gente jogar 10 vezes da forma como jogou contra o Palmeiras na partida de ida na final do Campeonato Paulista, a gente vai perder 9. Tanto que a gente jogou desta forma contra o Racing do Uruguai e ganhamos de 1-0, que foi terrível também, resultado melancólico, muita gente romantizando, gourmetizando o sofrimento do Corinthians. Não pode romantizar o sofrimento, porque isso aí alimenta, é combustível pra direção ruim, pra direção incompetente, pra direção que está cagando na cabeça do torcedor, e torcedor só serve para monetizar o próprio bolso dos caras, porra. Que é pagando ingresso, vem comprando camisa cara, lançamento da camisa do Corinthians, R$700 pro time do povo. Vocês estão malucos, cara? É isso que eu falo o tempo todo aqui pra vocês. Entendeu? Ah, Dalba, você tava torcendo pra dar errado. Pô, então eu sou o cara que torço pelo óbvio. Pelo óbvio, porque quando você analisa todo o contexto do Corinthians em relação a conselho deliberativo, as diretores que são escolhidos pelos presidentes, o próprio presidente, o Augusto Melo atualmente, ele já perdeu uma porrada de diretor em 1 ano e meio de gestão, diretor administrativo, diretor de futebol masculino, diretor de marketing, 2 diretores financeiros, 2 diretores jurídicos. Isso aí não é normal numa gestão. E aí, eventualmente, acaba acontecendo como aconteceu em 2024, que a gente ficou 22 rodadas na zona de rebaixamento, e aí acontece um milagre, essa que é a palavra, e aí, de repente, a gente belisca uma vaga e tudo fica perfeito. Aí o elenco poropopó, o elenco podcast, aí tem que bater palma pra um cara que vem da Europa e vem aqui pra poder se autopromover com o cenário brasileiro, que é o Memphis Depay, ganha um contrato de 120 milhões de reais, e tem que ouvir de torcedor que na verdade é a patrocinadora que tá pagando, como se a patrocinadora fosse uma ONG que tivesse ajudando o Corinthians. Aquele dinheiro é um dinheiro de exposição de marca que deveria vir para o Corinthians e tá indo para o bolso do Memphis Depay, não importa se é a patrocinadora, certo? Yuri Alberto, não dá pra você, o colherinho da Capricho e tal, que é um jogador de fase que não consegue nos acrescentar na maior parte do tempo e tem lampejos, custar uma bala e vestir a camisa 9 do Corinthians. Não dá pra, na ausência do Rodrigo Garro, a gente ter um coronada que não oferece porra nenhuma e custa 2 milhões de reais por mês e tá no banco. A gente fala isso, mas ele não recebe 2 milhões, tem uma galera que defende. Sabe por que defende? Porque não é o dinheiro deles que sai, igual os dirigentes. Os dirigentes fecham esses contratos que não tem nada a ver e que são prejudiciais pro clube, como o do Memphis, mais uma vez aí, 120 milhões, fora os benefícios, né? Casa em condomínio fechado, não sei o que, carro blindado e tal, né? Uma vida de luxo, né? Como se ele estivesse jogando num time da Arábia Saudita, que a gente tem petróleo saindo pelo nosso cu aqui. E aí você olha o Memphis e não dá pra você aceitar isso, porque os dirigentes fecham esses contratos porque eles olham um dinheiro que não é deles.
A dívida do Corinthians já na casa de 2,6 bilhões. Aí vamos falar uma coisa que eu sempre falei aqui no canal, e aí, né, todas as vezes que eu toquei nesse assunto, eu não sei se eu falo grego, não sei se eu sou um péssimo comunicador, eu não sei o que acontece. Lembra o ano passado, quando teve uma entrevista do Ivan Moré? Ivan Moré é ex-jornalista da Globo, trabalhou no Globo Esporte e tal, e aí nessa entrevista ele falou o seguinte: pô, o Corinthians do jeito que tá aí vai acabar virando Santa Cruz e tal. Muita gente não conseguiu entender, eu não sei se é uma dificuldade de interpretação de texto, o analfabetismo funcional aqui no Brasil ele é de 90%, então pode ter sido algo nesse sentido. Mas o que ele quis dizer, e é uma coisa que eu concordo 100%, ele em nenhum momento quis comparar a grandeza do Corinthians com a grandeza do Santa Cruz. Ninguém cometeria essa insanidade. Ele quis falar o seguinte: o Santa Cruz, que era um time que tinha uma boa administração, ele foi tantas vezes mal administrado que ele chegou no momento que ele se tornou inviável. O Corinthians é um clube que tem um potencial de gerenciar e de receber e de gerar receita gigantesco. E aí se o Santa Cruz quebra com 1 milhão de dívida, aqui a gente pode quebrar com 20 milhões. Quebrar é se tornar inviável financeiramente. O Cruzeiro, quando a galera fala do Corinthians cruzeirar, não tá comparando a grandeza de Corinthians e Cruzeiro. Tá simplesmente falando, se o Cruzeiro quebrou ali e chegou um momento que se tornou inviável financeiramente, o Corinthians vai acabar indo pro mesmo caminho. Porque quando você olha o gráfico da dívida do Corinthians, isso aí tem a ver sim com o que acontece dentro de campo, completamente, 100%. Você olha que desde Alberto do Alibe a dívida só aumenta. O André Sanches, que era até então, né, até Augusto Melo, a pior gestão de 2018 até 2020, ele pegou o clube com 500 milhões de dívida e entregou com 1 bilhão. Ele dobrou a dívida em 3 anos. O Augusto Melo já fez quase isso no primeiro ano de gestão. E tem gente que vem com o peito aberto para defender o Agostinho Carrara de que não, né, a dívida veio da outra gestão, sendo que desconhece o próprio balanço financeiro do clube. Uma parcela sim veio da outra gestão e a outra parcela que também é um aumento exponencial para montar um time que não consegue ser sequer competitivo. Sequer competitivo. Mais uma vez, não tô cobrando vitória nisso aí. E aí, qual que é o papel da torcida nisso? O que a gente precisa fazer para poder cobrar? A gente precisaria fazer barulho, a gente precisaria entender que durante os 90 minutos, apoio 100%. Foi a maneira que eu aprendi a ser corintiano. 90 minutos, apoio 100%, não vai durante o jogo ali. Acabou o jogo, é cobrança. Só que aí você é taxado com um monte de rótulozinho, um monte de apelidozinho. Aí a própria torcida, ela inibe a própria torcida em nível de cobrança. E isso aí, quem sai nadando de braçado, acaba sendo os dirigentes. A partida contra o Flamengo foi vergonhosa. Ela foi tenebrosa. Não dá pra chamar de uma partida de futebol quando a gente olha um time jogando e o outro sendo amassado. Uma hora o Flamengo batia, outra hora o Corinthians apanhava. O Flamengo era pra ter enfiado uma goleada mega histórica pra ser lembrada daqui 200 anos. Tinha totais condições de enfiar uns 10, 12-0 no Corinthians. E aí você olha, o Corinthians tem tá pelo menos priorizando a parte financeira, tá pelo menos priorizando a parte de resoluções jurídicas, de tudo. Não, ele gastou uma porradaria em tudo que tinha pra poder gastar e a gente precisa falar da parte financeira o tempo todo. E é o que eu fico batendo, dando murro em ponta de faca o tempo todo aqui. Dá pra falar, quando você olha em campo lá que você viu o Mateuzinho, aí o Mateuzinho joga contra o Racing, joga contra o Mirassol e vocês ficam mamando o cara. Não dá pra ser assim, não dá pra olhar pro elenco do Corinthians e achar que a gente tem um elenco encorpado. Tinha gente brigando comigo aqui, me chamando de palmeirense, porque duas coisas, né? A primeira, que eu falei que o Memphis Depay já entendeu o que a torcida faz. O Memphis Depay dá uma pedaladinha no meio campo, dá uma pedaladinha, dá uma xerelepezinha no meio campo lá e a torcida já mama o cara, ele já sabe. Tira uma fotinha da favela, posta, de repente dá um rolê nas quebradas do ABC, de repente aparece na torcida organizada, já entendeu. Ele consegue manipular a paixão de todo mundo e todo mundo é trouxa de atender. Aí eu ousei tocar nesse assunto, a galera falando que eu era palmeirense, que eu não era corintiano e tal, né? Questionando inclusive as camisetas que eu uso, falando assim, como que o cara quer falar do Memphis, nem usa uma camiseta original. Vou continuar, apesar que essa aqui acaba sendo, né? Mas eu nem vou usar, porque uma camiseta que é lançada a R$700, isso aí é um desrespeito. E só torcedor otário ou picareta defende isso. Só torcedor otário ou picareta? Qual balaio que você tá? Qual caixa você tá? Você é o torcedor otário ou é o picareta? Você é o mau caráter, o pau no cu, ou você é só ingênuo, ignorante? Aí você precisa parar pra pensar. Não é só na derrota. Quando o Corinthians é campeão paulista, a gente tem que entender o que aconteceu naquela final. Jogo de ida. Mais uma vez, uma finalização no gol, a gente voltou com a vitória. Isso não é normal. Se a gente jogar 10 jogos assim, a gente vai perder 9 pro Palmeiras, 9 pro Flamengo, 9 pro Fluminense, sei lá, qualquer time que tiver um pouquinho de potencial maior.
E aí, quando a gente olha pra essa montagem toda, como é que você consegue olhar para o Fabinho Soldado e defender o Fabinho Soldado que trouxe Charles, que trouxe Alex Santana, que renovou o contrato com o Maicon, que renovou o contrato com o Fagner, que agora tá no Cruzeiro com a gente pagando salário, que tem o Hector Hernandes, Pedro Raul, que agora tá no Ceará, e tantos outros que eu tô esquecendo aqui de bate-pronto pra poder falar. E aí, pô, a gente olha pras nossas formações de zaga ali, né? André Ramalho, Kaká. O Kaká é uma bizarrice. É uma bizarrice. Kaká, o João Pedro Tioca da base, porque a nossa base também é sucateada. A gente não consegue ter potencial financeiro pra ir no mercado buscar atletas, porque a gente não consegue ser competitivo no mercado e não tem caixa pra isso e tem que ficar o tempo todo preso com o empresário, e não consegue buscar da base porque a nossa base é sucateada. A gestão do Augusto Melo, só a gestão do Augusto, foi lá e trouxeram mais de quase 100 jogadores pra base. Aí você pergunta, quais desses 100 podem nos servir futuramente? Se tiver 2 ou 3 é muito. 2 ou 3 é muito. É o mesmo modus operandi de André Sanches, mesmo modus operandi de Duílio, mesmo modus operandi de Roberto de Andrade. Por que que você tem que se blindar e colocar o peito aberto na frente do Augusto e dos outros você não colocava? Então assim, ó, todo mundo ali dentro, o problema do Corinthians, ele acaba sendo estrutural. E eu venho sendo, sabe, xingado, ameaçado, de todos os lados possíveis aí, já tem um tempo aqui no canal, e eu sei muito bem por que que isso aconteceu. Eu me posicionei há mais ou menos um ano aqui contra a vaquinha da Neoquímica Arena, porque eu expliquei aqui através de vídeo, em lives, em vários momentos lá, que isso aí não solucionava o problema do Corinthians e iria ser utilizado politicamente pra promover grupo político dentro do Parque São Jorge. Já falei pra vocês, isso aí é uma maneira de manipular a paixão do torcedor. E aí, o fato de eu ter me posicionado contra, eu toquei no santo graal da torcida do Corinthians, que é a principal torcida organizada, que em momento algum ataquei a torcida, mas sim a ação politiqueira, a ação demagoga e a ação que não soluciona os problemas do Corinthians. E aí, desde então, qualquer coisa que fala, porque antes disso todo mundo me mamava, aí depois, nossa, tá torcendo contra, fala pra poder tá certo. E aí a gente tem que pegar, assim, depois de tomar mais um pipoco pro Flamengo, chegar aqui e colocar a culpa no juiz. O que vocês querem ouvir? Vocês querem colocar a culpa no juiz? Vamos colocar a culpa no Ramon Abate-Abel. O que ele fez de errado ali? Ele deu um pênalti, aquele pênalti esquisito, foi por causa daquele pênalti que a gente perdeu? Talvez se não desse aquele pênalti, dava outro. Se não desse aquele outro pênalti, o cara tinha acertado. Teve uma bola na trave do Pedro, uma outra bola na trave do Arrascaeta, numa entregada do Mateuzinho. Vocês querem falar do juiz? Pode falar do juiz. A gente pode chegar aqui e ficar tentando mascarar o nosso próprio sentimento do que aconteceu ali. A gente pode olhar e falar do banco de reservas, falar assim, nossa, mas a comissão técnica não tá ainda. Pô, é que o Dorival não assumiu. Na hora que o Dorival assumir, vai acontecer o que já vem acontecendo. A gente vai ganhar os jogos que já costuma ganhar mesmo, que é a turma de baixo da tabela que não consegue ter reação nenhuma, contra times muito carnicentos, tipo Racing do Uruguai, esses Quixaramubim da vida. Nos times de meio de tabela vai ser mais ou menos, de vez em quando ganha e tal, de repente uma vitória. E é isso, a mediocridade, porque o significado literal de mediocridade é mediano dali. E o Corinthians vem da mediocridade pra baixo. Quando joga com um time de primeira prateleira, tá anos-luz do cara, tendo uma folha salarial na mesma magnitude, na mesma intensidade. Não dá pra gente naturalizar esse tipo de coisa. Cara, quantas locais aí, páginas, canais, perfis, que tem a responsabilidade de falar isso pro torcedor depois do jogo contra a Universidade Central da Venezuela, um time de, sabe, pacoteiro de mercado, assim, que tava lá jogando contra a gente. Eles pegaram, os caras, depois de ter tomado um pipoco lá, empatado, né, que considera quase que uma goleada pros caras, começando pós-jogo dando risadinha, página gourmetizando, e aqui é Corinthians, o sofrimento é Corinthians e tal. O sofrimento não pode ser Corinthians. É claro que sofrer é algo que faz a gente se apaixonar pelo negócio. O esporte é uma coisa muito, vai pra uma magnitude maior. Mas uma coisa é você sofrer no jogo contra o Flamengo. Tá lá aos 45 do segundo tempo, faz um gol. Vou citar aqui a semifinal do Campeonato Paulista de 2001 contra o Santos, onde o Ricardinho fez um gol nos últimos segundos. Um timaço do Santos, um timaço do Corinthians. Aquilo é um sofrimento que você fala, caramba, tá vendo? Se não for sofrido, não é Corinthians. Agora, contra o UCV, contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Racing do Uruguai, que nem consegue ser o Racing genérico, é o genérico do genérico. Você romantizar isso e achar que tá tranquilo e ter uma galera que vai junto com você, cara, isso aí é desrespeitoso, é desonesto, é desonestidade intelectual com o público, seja você que tem página, não tem página, perfil, jornalista, qualquer coisa que seja.
A torcida precisa entender que quando a gente pega e fala assim, pô, a torcida do Flamengo lá, quando os caras tá ganhando 5 vitórias seguidas, goleando de 3-0, os caras tão vaiando. Beleza, esse é o outro extremo. Mas a partir daí, porque pra você ficar mamando o dirigente, mamando o influenciador, mamando o jornalista, porque o Corinthians é assim, o Corinthians não é assim, nenhuma empresa pode ser assim. Pense no Corinthians como se fosse a sua empresa. Os caras que você contrata, o quanto você investe, o retorno que você tem. Porque agora tá tudo lindo, perder, isso acontece, blá blá blá. Vai chegar um tempo que o motivo que nos une enquanto torcedor não vai existir mais. Porque vai chegar um momento que o Corinthians trava. A dívida 2,6, mais um ano de gestão do Augusto Melo 3, mais um ano de gestão do Augusto Melo 5, de repente entra outro, volta o André Sanches da vida 10. Aí vem um monte de transfer ban, vem um monte de punição da FIFA, aí de repente trava coisa jurídica. E aí a gente fica até quando nisso? Até quando a gente vai ter que aguentar esse tipo de melancolia se tratando do Corinthians, tá? Eu separei aqui as notas dos jogadores, mas, cara, isso aqui eu considero até desrespeitoso com o corintiano que acompanha aqui, até com quem não é corintiano e tal. E aí eu vou falar as notas aqui de maneira bem rápida. Eu não queria nem comentar sobre atuações de individuais, porque o Hugo Souza foi, sabe, tenebroso. Os 2 gols que ele tomou antes dele entregar o terceiro já eram bolas que daria pra defender, parecia que ele tava torcendo pro Flamengo naquele momento, e eu tenho certeza que se fosse o Donelli no gol, a galera ia estar falando, crucificando o cara. O Hugo Souza ainda tem crédito, mas foi muito mal, uma das piores partidas do Hugo com a camisa do Corinthians, entregando mais um gol numa saída de bola bizarra com os pés aí, nota 1,5 pro Hugo Souza. Mateuzinho, uma partida tenebrosa, eu não espero nada deste falso atleta que é o Mateuzinho, que tem um bigode, que é raçudinho, é isso que ele tem, tá? Nota 2, André Ramalho, nota 0. Eu não coloco o André Ramalho como o pior da partida, porque a nossa dupla de ataque precisa ficar como o pior da partida por conta do custo-benefício. O André Ramalho também é um jogador caro e tal, mas é aquela coisa, se juntar todos os zagueiros ali não dá um, o sistema defensivo é bizarro. André Ramalho, nota 0. Gustavo Henrique foi um pouquinho melhor que o André Ramalho, nada demais, nota 2. O Angileri, nota 2,5, partida fraca do Angileri também, ficou no bolso do Wesley, lateral direito do Flamengo, que fez o que quis e o que não quis com o Angileri nessa partida. Ranieri, nota 1, completamente perdido, completamente fora, desconcentrado da partida, desconectado da partida, marcando, sabe-se lá onde. Nota 1, Carrijo, nota 1,5 também, mais uma partida mediana pra baixo do Carrijo, que já vai começando a me assustar. Breno Bidon, nota 2, pouco ofereceu, ele conseguiu sofrer algumas faltas ali, mas nada que conseguisse criar algo interessante. O Romero, que tava jogando de meia esquerda no começo, aí eventualmente caía pelas pontas. É o Romero que faz 3 gols brincando, que menino lindo, é o melhor do ano, que agora ganhou mais uma paródia porque vocês ficam alimentando. Se o Corinthians tem que aceitar Romero no seu time hoje, tecnicamente, então a gente tem que jogar a Série B, mano. A gente tem que jogar a segunda divisão. Porque o Romero hoje mostra um futebol de segunda divisão. O Corinthians hoje mostra um futebol de segunda divisão. Um futebol, sabe, que na Série B iria deitar. É isso que você quer? É quando você defende o Romero pelos gols, pela foquinha que ele fez e tal, pela história, pelos títulos que ele não foi protagonista em nenhum. Um jogador que, beleza, tem muita vontade, muito identificado com a torcida, mas olha só em jogo grande mesmo, jogo que a gente precisa dele mesmo. Aí ele faz mais essa partida tenebrosa, aí o Corinthians começa a ficar ali, meio capengando, chega lá na reta final, ele faz 2 jogos bons e faz 2 gols. Aí beleza, mais um ano de contrato aí para o Romero. Eu já cansei de falar isso, cara, cansei, eu fico repetindo as mesmas coisas. Dando quanto tempo aí, mais ou menos? 23. Tá bom, não vou tentar estourar muito tempo isso aqui não, até porque eu acho que isso aqui vai passar. Se você tá vendo, quer dizer que passou aí pelo nosso advogado aí, tá? Então, Memphis, nota 0, pipoqueiro, bunda mole, saiu de campo porque tomou uma chegadinha ali, né? Provavelmente ele devia estar atrasado aí por mais um feat de participação com o MC Ariel. E Yuri Alberto, mais uma vez o Yuri Alberto desse jeito. Lá na segunda rodada que eu falei do Yuri Alberto, vieram falar assim, pô, Adalto, mas aí foram 2 rodadas só. E eu nem estava criticando muito forte, só falei que ele tava dando indícios do Yuri do Velho Testamento. E agora mais uma partida. A gente vai ter que esperar até quando? Porque aí passa mais um mês, já pinga 2 milhões na conta do cara. Já passa mais um mês, já pinga mais 2 milhões na conta do cara. E aí a torcida vai ficar na mesma coisa, sabe, sendo refém da mediocridade pra sempre. Nota 0 pro Yuri Alberto. E olha o nosso banco de reservas. Entrou Martinez, nota 1. Coronado, nota 0. Mais uma partida inexistente do Coronado. Maicon, 0 também, nota nulo. E o Thales, o 0 também. O Thales tentou um drible e errou. O nosso falso driblador, que eu também ousei criticar há pouco tempo aí. Aí falaram assim, não, é o nosso melhor jogador dele. Ele tem 5 gols na temporada, 4 gols, sei lá. Aí eu fui ver, caramba, ele tem 4 gols mesmo, vamos dar uma olhada. Ponte Preta no dilúvio, que a poça d'água driblou o cara. Busca os gols aí, tá? Busca aí, Corinthians
Corinthians 1-0 na Ponte Preta, Campeonato Paulista. Poça d'água dribla o cara por driblador que não consegue driblar. Contra o Velo Clube de Rio Claro, Noroeste de Bauru. Então beleza, então vamos jogar a série C, porque aí a gente joga só contra esses times aí. Olha lá, né? Tem que ser na série D pra jogar contra esses times aí. Nem sei que divisão que tá o Noroeste de Bauru aí. Separei aqui os gols do Memphis pra poder falar. Pode ver, tá num arquivozinho aqui, ó. Ele fez gols contra o Sport, contra o Bahia, contra o Cuiabá, contra o Vasco da Gama, contra o Vitória, São Bernardo, contra esse time frágil do Cruzeiro, Atlético Paranaense que tá na série B, Mirassol. Esses foram os gols do Memphis Depay. Memphis Depay, que é 4 milha por mês. Ai, mas é a patrocinadora master que paga. Como se a patrocinadora fosse uma ONG que estivesse doando dinheiro pro Corinthians. Por quê? Porque fica vomitando argumento que não tem nada a ver. E olha só o banco de reservas do Corinthians. Aqui, ó, tenho pra poder colocar. Não vou colocar na tela porque eu não vou editar isso aqui de jeito nenhum. Hoje o banco de reservas do Corinthians teve Matheus Donelli, Kaká, Torres, Maná, Bidu e Alex Santana. Se juntar a todos, não dá meio jogador de várzea. E Charles, Coronado, Martínez, Maicon, Hector Hernandes e Thales Magno. Que elenco é esse que você tá sonhando com o título brasileiro no começo? Que elenco é esse que você sonha com o embeliscar, que você acha que o Dorival Júnior vai ser um mágico? Porque tem que ser um mágico, porque nem o Guardiola chega e pega o Thales Magno e faz ele virar o Messi. Nem o Guardiola pega o Memphis e faz ele jogar contra time grande. Nem eu não sei o que, não sei, nem o mágico, nem o Harry Potter consegue fazer com que o Mateuzinho faça alguma coisa que preste, entendeu? Que realmente cresça nesses jogos maiores aí, porque são jogadores que não deveriam estar vestindo a camisa do Corinthians. Hector Hernandes, que é uma invenção de Fabinho Soldado. Beleza? Olha, eu não sei mais o que falar aqui não, provavelmente eu vou desabafar mais nos próximos dias a respeito disso. É muito importante aí que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, todas essas coisas aí que ajudam a gente a continuar existindo aqui. E, bom, aí você tem um espaço aí pra comentar o que você quiser e nos próximos dias a gente troca mais ideia. Não esqueça de fortalecer o canal financeiramente também, que faz o canal continuar existindo, tá? É o que faz o canal existir e aí tá a nossa chave Pix aqui, o seu QR Code, porque ninguém mais vai dar essa letra aí, vai todo mundo tentar fazer mediazinha com a torcida, agradar torcedor, porque é isso que a torcida quer ouvir. A torcida quer ter seu ego afagado, beleza? E quem realmente quer o bem do Corinthians aí como instituição tem que cobrar esse tipo de coisa. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis.